Você tem banco de horas? Esse é um assunto muito comum nos corredores de call center pelo Brasil. E o Edilson Menezes escreveu um artigo muito legal onde fala os dois lados da moeda. Fica comigo até o final desse vídeo e saiba mais sobre banco de horas. O meu nome é Reinaldo Garcia, eu sou gestor e consultor na área de call center e televendas. Vamos lá? O Edilson Menezes teve como objetivo desse artigo falar sobre a relação patrão-empregado na questão de banco de horas, onde cada um quer puxar sardinha para o seu lado. E ele dá 4 dicas, tanto para o colaborador quanto para o empregador, de como lidar com essa situação. E eu vou compartilhar essas 4 dicas com vocês. A primeira dica é para o colaborador. Ele diz: não é razoável acabar o trabalho e ficar de bate-papo além do horário com o propósito de enriquecer o banco de horas. Então, você pega, termina seu expediente de trabalho e fica papeando e só depois de algum tempo bate o ponto para gerar um banco de horas. Isso não é legal, é uma das dicas que ele dá para os colaboradores. A segunda dica que ele dá para os colaboradores é referente quando você foi contratado, a pessoa já sabia que a modo como a empresa funcionava, ainda assim aceitou o trabalho. Anos depois, ao deixar a empresa, mesmo tendo recebido todos os direitos trabalhistas, inclusive as horas acumuladas no banco, aciona a empresa na justiça, o que é uma injustiça. Essa é a opinião do Edilson. A terceira dica: o banco de horas não significa green card para atrasos, salvo em casos que a política da empresa seja flexibilizada. Se há um acordo contratual que dita o horário para cumprir e a obrigação, e diga-se pontualidade não é qualidade, isso deve ser cumprido. Então não pode se usar, porque você tem banco de horas, chegar um pouquinho mais atrasado para compensar isso, a não ser que seja pré-negociado. E a quarta dica que o Edilson dá para os colaboradores é no feriado prolongado, sem avisar ou negociar, você decidir por conta própria ficar um dia a mais na praia ou sob o pretexto de que tem horas no banco de horas e pode utilizar disso. Se você tem essas horas e precisa prolongar um feriado ou precisa de uma folga, isso tem que ser pré-negociado. Não pode simplesmente pegar e não comparecer à empresa, que isso não é correto. Porém, também tem um lado do empregador, que também tem as suas obrigações e precisa ter bom senso na hora de liberação de banco de horas. Do lado do empregador, a primeira dica que o Edilson fala na questão de bom senso é o seguinte: que do lado do empregador, os conceitos de justiça e igualdade devem ser observados. Pedir ao colaborador que fique até tarde na sexta-feira para fechar relatório é um direito, mas não pode cair no esquecimento. Quando o colaborador precisar de sair mais cedo também numa sexta-feira, precisa ser liberado, para que isso daí seja uma via de mão dupla. O segundo ponto que o Edilson trata no artigo para a questão dos empresários é sobre demissão. Ele fala que a demissão é natural do relacionamento, mas antes de demitir, entretanto, leve em consideração quantas vezes o colaborador se propôs a fazer sacrifícios pela empresa, algo que tende a ser esquecido assim que a performance produtiva do colaborador cai. A questão do colaborador ficar muitas vezes além do horário, isso vai estafando o colaborador, vai deixando ele desgastado e a performance dele pode cair. Então o empresário ele tem que tomar cuidado para não exigir demais e de repente começar a perder performance. É melhor o colaborador trabalhar dentro da sua carga horária e na sequência você ter ele mais tempo dentro da sua empresa do que colocar ele para trabalhar 10, 12 horas por dia e você perder logo às vezes um colaborador que tem uma excelente performance. A terceira dica que o Edilson dá nesse artigo é que você não pode agir de maneira arbitrária. Tem que ser conforme o acordo que foi selado entre as partes. Então em algum momento você paga, em outro momento você dá em folga, de acordo com o humor que o empresário ou que o gestor tem. Tem que ser justo. Se foi acordado que vai ser pago aquilo como hora, pague. Se for contemplado, se já tenha sido acordado que isso daí seria pago em folga, dê folga, mas que seja de maneira justa, mas não de acordo com uma situação momentânea. A quarta sugestão do Edilson é não utilizar o banco de horas como forma punitiva. Por exemplo, se o colaborador tem alguns atrasos, o banco de horas dele é zerado. Primeiro, isso não pode ser feito, a lei não aprova isso. E segundo, que uma cartilha de bom relacionamento com o colaborador reprova esse tipo de prática. Então não use o banco de horas como maneira punitiva, e sim como uma ferramenta que você pode utilizar como via de mão dupla entre patrão e empregado.
Se você vivenciou alguma situação no seu banco de ordens, eu vou pedir para você deixar aqui nos seus comentários. E vou convidar você para curtir a nossa fanpage no Facebook ou se inscrever no nosso canal no YouTube. O artigo do Edilson, eu vou deixar um link na descrição que você vai poder conferir ele na íntegra. O meu nome é Reinaldo Garcia, eu sou gestor e consultor na área de call center e televendas e até o próximo vídeo.